Salve Maria Imaculada, queridos irmãos, e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Ontem me enviaram uma matéria do Conselho Permanente da CNBB que está refletindo sobre a polarização na Igreja e dá encaminhamentos para a 60ª Assembleia que eles sempre fazem, né? Eles fazem uma vez por ano a Assembleia Geral. Enfim, é interessante que eles taxam os influenciadores católicos. Tem vários influenciadores católicos aí, com canais grandes, com perfis de Instagram grandes, trazendo verdades católicas. Mas eu quero trazer o texto para vocês verem como eles tratam esses católicos que não se alinham com o pensamento progressista deles. O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, iniciou na manhã desta quarta-feira, 22 de março, o segundo dia de reunião na sede da entidade em Brasília. Na pauta, temas como análise de conjuntura eclesial e preparação para a 60ª Assembleia Geral da CNBB. Ainda durante a manhã de hoje, foi aprovado o envio de uma ajuda humanitária à comunidade tradicional do Maranhão atingida por uma série de atentados nos últimos dias. E daí a matéria traz a polarização da Igreja. Polarização na Igreja. A primeira atividade da reunião foi a apresentação da análise de conjuntura eclesial preparada pelo Instituto Nacional de Pastoral, Padre Alberto Antoniazzi, INAPAS. Padre Geraldo Demori, da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, apresentou a primeira parte da análise da conjuntura eclesial sobre a polarização na Igreja, propondo refletir sobre as ameaças à comunhão eclesial no atual contexto sociopolítico e pastoral. Ele situou o contexto da relação entre política e religião após o período de redemocratização do Brasil, com destaque ao uso religioso da política. Também pontuou os efeitos das manifestações populares de 2013 e a força dos influenciadores digitais, também com discursos religiosos. Na Igreja Católica, a análise do INAPAS observou grupos sensíveis a pautas de costumes, os quais se identificam com esses discursos. Tudo isto faz parte de um cenário mais amplo e ajuda a entender onde surge a polarização na Igreja, explicou o padre Demori. Na realidade, isso aqui não tem nada, os influenciadores católicos não tem nada a ver com política. Mas nós temos que falar de política justamente porque quem trabalha com essa questão de política é a teologia da libertação, que politiza as coisas da Igreja e materializa as coisas transcendentais. Simples. Na realidade, eu não queria falar disso, mas eu tenho que falar para abrir os olhos dos católicos. Daí, no interno da Igreja, a análise tomou o contexto da recepção do Concílio Vaticano II, favorecido pelos grupos ligados à ação católica e contraposto por figuras e grupos que propunham um catolicismo mais devocional e piedoso, ressignificado mais tarde pelo pentecostalismo. Olha aqui, da contraposição considerada frutífera entre os chamados progressistas e conservadores. A Igreja está num contexto em que grupos usam das mídias digitais para a luta, entre aspas, eles colocam aspas aqui, a luta contra as tendências que corrompem o catolicismo e para a promoção de um tradicionalismo e imaginário da Idade Média que ganharam importância e visibilidade nos últimos anos. Os bispos refletiram sobre os pontos apresentados, fizeram indicações para os próximos textos da análise que serão consolidados e discutidos pelo conjunto do episcopado.
E daí depois eles começam a falar de outras questões da 60ª Assembleia. Mas aqui, ó, essa aqui é a principal questão. Ó, a igreja está num contexto em que grupos usam das mídias digitais para a luta, ele coloca entre aspas, a luta contra as tendências que corrompem o catolicismo. Isso é verdade. Nós utilizamos as mídias digitais para lutar contra as tendências que estão corrompendo o catolicismo. Isso é uma verdade. Porém, aqui, ó, promoção de um tradicionalismo e imaginário da Idade Média, que ganharam importância e visibilidade nos últimos anos. O que seria um tradicionalismo e imaginário da Idade Média? Quer dizer que, assim, defender os documentos da igreja, da Idade Média, defender os testemunhos dos santos da Idade Média, defender o caminho que a igreja tomou a chegar nesses 2000 anos de igreja até hoje, que passou pela Idade Média, é algo ruim? A tradição é algo ruim? Os documentos, então, da Igreja Católica datados na Idade Média é algo ruim? Porque aqui trata o tradicionalismo e imaginário da Idade Média, ou seja, quer dizer que assim, a igreja ela não muda suas regras. Nós não nos atualizamos com os tempos, as regras continuam, a verdade de Cristo continua a mesma. Na Idade Média e hoje. A questão é que querem mundanizar a igreja. Querem colocar o mundo dentro da igreja e não obedecer mais às verdades. Veja o que está acontecendo na Alemanha. Ou eu estou errado? Se eles não estão querendo adaptar a igreja ao mundo. É isso. A questão sempre é essa. A adaptação da igreja ao mundo. A teologia da libertação usa política e faz politicagem o tempo inteiro. Com clérigos vestindo camisas partidárias, com bandeiras partidárias e, inclusive, o Código de Direito Canônico proíbe até filiação em partidos e nós sabemos que tem padres que são até filiados e muitos até saíram candidatos. E daí? Como que fica? Como que fica essa questão? Então, meus irmãos, a questão é, quando nós trazemos as verdades de sempre da igreja, o ensinamento católico de 2000 anos, nós somos considerados retrógrados e de Idade Média. É isso que eles estão pensando. Em nenhum momento eles falam assim, nós vamos escutar o que eles estão falando, analisar, muito bem analisado, para ver se não tem verdade no que eles estão falando. Não, eles já nos taxam, quer dizer, aqui na realidade não são os bispos que estão falando, né? Mas é uma análise do INAPAS, que é o Instituto Nacional de Pastoral, ali, Padre Alberto Antoniazzi, que fez a pesquisa e trouxe o conteúdo. Então, essa análise, mas que está no site da CNBB, ela taxam os influenciadores digitais que têm feito um belíssimo trabalho, um apostolado belíssimo na internet, como Idade Média, retrógrados, é isso. Porque olhem o texto, eu vou colocar o texto aqui e vejam se não é isso que está falando. Pelo menos no meu entendimento é isso. Tá? Em vez de escutar o que nós estamos falando, não. Já coloca uma barreira, coloca um muro e fala assim, vocês são retrógrados, é Idade Média, nós estamos num mundo novo, então tudo que vocês falam e dizem é da Idade Média, é retrógrado, nós já estamos de ouvidos fechados. Então essa é a verdade. Mas, se nós nos calarmos, as pedras falarão. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.